Olá! Nessa edição do programa Saúde e Consciência, conta com a participação de uma pesquisadora de excelência, que atua na área de tecnologia de produtos naturais, doutora Natália Parou. É graduada em Química pela Universidade Russa da Amizade dos Povos de Moscou, mestre em Química pela Universidade de Amizade dos Povos de Moscou e doutora em Biotecnologia pela Universidade de Caxias do Sul. Atualmente é professora titular da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios recebo a doutora Natália Parou. Doutora, muito obrigada por sua participação em nosso programa. É uma honra recebê-la em nossa instituição, né? Ter os palestrantes, os pesquisadores visitando a nossa casa, trazendo os seus conhecimentos é motivo de muita honra para a instituição. Então eu agradeço imensamente a sua participação. Também gostaria de retribuir com isso. Eu agradeço também o convite. Então, também para nós é uma oportunidade de apresentar o nosso trabalho e conhecer o trabalho dos outros pesquisadores e professores. Me chama a atenção, porque no seu currículo nós observamos que você é graduada e mestrado pela Universidade de Moscou. Me diga uma coisa, você é russa? Sim. Ótimo. Sim, eu sou russa, nasci na Rússia, nasci na Sibéria, na verdade, que uma informação que causa um pouco de impacto. E cresci até 12 anos numa cidade siberiana e depois a minha família mudou para Moscou. Desde lá, então, a gente mora em Moscou. Então, os meus pais, o meu irmão, a minha família é de Moscou. E eu vim assim, achei uma oportunidade extraordinária de poder vir para o Brasil um dia e conseguir trabalhar, fazer pesquisa aqui no Brasil. Você veio para o Brasil já adulta ou veio criança? Sim, eu já adulta, já formada, graças à oportunidade de aprender o idioma, que é português. Aprendi ainda em Moscou, na faculdade. Mesmo? Sim. E por que teve interesse em aprender o português? Olha, eu sempre tive interesse, assim, achava as línguas latinas muito bonitas, assim, o som de língua latina. Então, tudo que vinha em francês, espanhol, português, achava lindo. E a faculdade que eu fiz, a universidade, ela oferece essa oportunidade de aprender um idioma e terminar, quando a gente termina a universidade, a gente ganha um diploma a mais, que é o intérprete num idioma que você escolhe. E naquele ano surgiu uma oportunidade, geralmente a universidade oferecia 3 idiomas, que é inglês, francês e espanhol. Ah, sim. E naquele ano que eu ingressei na faculdade, eles trocaram o espanhol pelo português por procura de especialistas que soubessem falar português, porque a União Soviética, na época, eu nasci ainda na União Soviética, um país que não existe mais, tinha muitos projetos, muitos trabalhos, muitos contatos com Angola e Moçambique. Então, eles precisavam professores, pesquisadores que falassem português. Enfim, daí eu entrei nessa turminha de português, achei lindo e aprendi, assim, sempre tendo em mente de um dia conhecer o Brasil, que era, na verdade, o meu objetivo, o meu foco. Sempre tive essa curiosidade por conhecer o Brasil. Sim. De regiões específicas ou não? Não, como a Rússia é uma região, um país bastante frio, então o Brasil já atrai pelo fato de ser um país tropical. E claro, para mim, quando eu vim para Caxias do Sul em maio, era uma surpresa muito grande de conhecer o frio brasileiro também. Rio Grande. Que não chega nem perto do frio russo, né? Porque os frios são rigorosíssimos. É um frio diferente. Sim. É um frio diferente, porque
Na Sibéria eu já conheço o frio de 40 graus negativo. Nossa. Na época da criança, mas assim, é gostoso, aquele frio é gostoso, porque, claro, as casas têm infraestrutura, tem calefação. Então as casas são bastante quentes, aqui com aquecimento. E temos uma roupa especial para sair para fora, né, nos dias de frio. E quando criança, a gente adorava essas baixas temperaturas, porque tinha dias assim, ensolarados, com céu azul e muito frio. Mas com bastante roupa, a gente, em vez de ir para o colégio, que geralmente com 40 graus negativos, as aulas foram canceladas, geralmente cancelavam as aulas. Mas a criançada saía para brincar na rua. Em vez de ir estudar, brincavam na rua. E voltavam suando de lá. Porque a gente brinca na neve, a gente se joga na neve, então é um tipo de passeio que exige muito movimento. Nossa, então, eu nem imagino um frio legal. de 40 graus negativos. O máximo que eu cheguei foi a 16 negativos, eu vou te falar, foi um caos. 40 negativos, em Nova York eu peguei 16 negativo. E estava muito frio, meu Deus, assim, o gelo escorregava, olha, é uma sensação muito diferente, né, do que a gente está acostumado, mas... É que existem vários tipos de frio. Na Sibéria é um clima bastante seco. Sim. Então a sensação do frio é diferente do que o frio aqui é um frio úmido, Nova York, sim, que é um frio úmido, ou São Petersburgo, que é uma cidade perto de Moscou, que realmente lá 5 graus negativo as pessoas não aguentam, porque é muito frio e vem muita umidade do mar. Né? Não é fácil. Nossa, mas isso é muito interessante. Então você veio para o Brasil depois para fazer o doutorado, você fez o doutorado em Caxias do Sul? Eu fiz depois. O objetivo era assim, eu ganhei uma bolsa de pesquisador visitante, mesmo com o mestrado. E fiquei com a bolsa por 2 anos. Era uma bolsa de Moscou ou uma bolsa brasileira? Bolsa FAPERX, que é do Rio Grande do Sul. Sim. Então, bolsa FAPERX por 2 anos. Não sou eu que vinha. Na verdade, vieram professores na área de automação, engenharia de automação. Eu sou química. Certo. Mas, assim, aconteceu que quando eu finalizei os meus estudos, eu consegui um emprego na Embaixada Brasileira em Moscou. Por causa do domínio da língua. E preparei e na época vieram vários reitores aqui do Sul para buscar professores russos para poder trabalhar desenvolver algum tipo de pesquisa nas universidades do Rio Grande do Sul, porque existia essa possibilidade de bolsa, do FAPER, pesquisador visitante. E o reitor da época, Rui Pauletti, professor Rui Pauletti de Caxias, ele trouxe 9 professores, todos da área da engenharia, e eu vim junto por causa do domínio da idioma, pensando em ficar em só 2, 3 meses. Entendi. E retornar para a Rússia. E depois mas essa minha curta viagem se estendeu em 25 anos já que estou aqui. Tá? Então eu pensei em ficar 2 meses, retornar, depois consegui entrar junto com os demais professores. A gente fez um projeto em conjunto, eu consegui interagir com eles para poder entrar. E quando eu consegui a bolsa de pesquisador visitante, já comecei a interagir na minha área, já com professores da minha área, que é produtos naturais. Comecei a trabalhar com vários pesquisadores, comecei a dar aula. Sim. E quando o projeto foi renovado por mais 2 anos, quando finalizaram os 4 anos, eu tive interesse de ficar no Brasil, porque eu gostei bastante da cidade, a universidade, gostei do trabalho, e a UX me ajudou muito me contrataram, acabaram me contratando. Aí nessa mesma época eu conheci o meu futuro marido, que é de Erechim, que era professor de Erechim, abriu o curso de Química Industrial na faculdade, foi tudo se encaixando. E acabei indo para Erechim. Aí depois eu fiz doutorado, retornando para a UX para fazer doutorado na área de biotecnologia, que eu comecei a trabalhar com eles na área de óleos essenciais, aromas, produtos bioativos, que eu não tive essa experiência na Rússia. Ah, sim. Tá? Então, essa parte de aromas e produtos naturais, eu comecei essas pesquisas aqui no Brasil. Ótimo. E como que foi esse contato com a Universidade Paranaense? Através de um professor aqui da universidade que entrou em contato contigo para vir fazer a visita? Sim, os professores aqui da Unipar entraram em contato comigo, me convidando, e achei
uma oportunidade muito valiosa, né? Não poderia perder. Ficamos muito contentes. Sim, obrigada. Eu também. Que foi assim, na verdade a tua vinda era muito esperada, né? Porque é uma pesquisadora que trabalha com produtos naturais, extração de óleos, aromas, né? Que eu já soube, a questão de perfumes também. Sim. Então, elogiadíssima por vários docentes nossos da casa e realmente eles estavam fervorosos aguardando a sua vinda. Então, foi muito contente realmente que deu certo de vir. E você ainda continua tendo contato com a Universidade em Moscou que você tinha antes? Trabalha com projetos em parceria ou não? Não, com Moscou não. Moscou não? Não, porque até essa área de produtos naturais em Moscou... Não se faz muito. Em Moscou não, tem sim, mas a Rússia é um país com um clima bastante fechado, rigoroso. Né? Tá? Tem uma normatização diferente. A biodiversidade lá é bem pobre. É pobre? Pobre, porque cidades, países mais no norte europeu, então tem baixa biodiversidade. Entendi. Então, lá é mais desenvolvida a parte de síntese mesmo, mas não trabalhando com produtos naturais. E o Brasil é um país que, na verdade, tem tudo para ser assim, na frente nessa área de pesquisa com produtos naturais, com compostos bioativos, por causa da sua biodiversidade, que é um país um dos mais ricos. Agora entra, né, a questão da implantação do CIGEM, não sei se vocês estão enfrentando, com certeza que é nacional isso, e que vai, com certeza, aí proteger um pouco mais, né, a biodiversidade do país, ainda confuso, mas, mas é necessário. Acho que foi não sei, mal necessário. Claro, um pouco trabalhoso começar todo esse cadastro, mas acho que é um cadastro geralmente muito importante, porque quem mais fazia pesquisa no Brasil, na Amazônia, nessa parte tropical, foram pesquisadores de fora do Brasil, né, em situações estrangeiras. E levam embora a biodiversidade. Levando embora o material genético, e explorando toda a biodiversidade que o Brasil tem e produzindo já princípios ativos, isolando princípios ativos com toda a tecnologia que tem e vendendo, devolvendo para o Brasil na forma de remédios e fármacos no final, claro. É uma perda muito grande que o Brasil está sofrendo com essa leva de material genético. Professora, nós vamos para um rápido intervalo e no retorno eu quero conhecer um pouco mais sobre a pesquisa que você desenvolve ali no Rio Grande do Sul. Você que está em casa, não saia daí, nós voltamos já. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento.
Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios. Estou com a doutora Natália Parou. Doutora Natália, é muito interessante a tua história, né? Vir lá de Moscou para o Brasil, começar a trabalhar aqui, criar família, laços, filhos, enfim, toda uma história. É muito gostoso saber que um estrangeiro se interessou pelo nosso país para ficar aqui e continuar desenvolvendo, né, as suas atividades. Eu gostaria de entender um pouquinho os projetos de pesquisa que você desenvolve lá na universidade onde você está hoje. Você está vinculado a um programa de pós-graduação em estrito senso? Sim, eu faço parte do grupo de pesquisa e do programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos, que nós temos mestrado e doutorado na área, e nós temos um grupo multidisciplinar, então onde participam os professores de várias áreas. Da química, que eu sou mais química, tem engenheiros químicos, tem engenheiros de alimentos, tem agrônomos, bioquímicos. Então é um grupo multidisciplinar que atua nessa área, sempre buscando formar as equipes de pesquisa com mais pessoas envolvidas, assim, de diferentes áreas. Sempre que o grupo é multidisciplinar, acho que o ganho, né, é muito maior, porque você pega conhecimento que cada um tem e agrega. Agrupa numa pesquisa de maior impacto. Com certeza. Porque cada um trabalhando sozinho por si só, com certeza não conseguiríamos chegar aonde nós chegamos. Nós temos um conceito 4 da CAPES, então temos bolsas de mestrado e doutorado, então as salas estão cheias, tá? Então, mesmo com dificuldades que a gente está passando, com todas as universidades particulares estão passando, mas a gente consegue uns alunos assim encher as salas com alunos em pós-graduação em alimentos. Excelente. Nós temos aqui na universidade também, são dois programas nota 4 também, igual vocês, um em ciência animal e um em biotecnologia aplicada à agricultura. Também salas cheias, né, relativamente cheias. Temos dificuldades também, mas eu acho que, apesar disso, a instituição ela investe bastante, né, na área da pesquisa e tem essa consciência, a gente consegue obter resultados e ir atrás tanto quanto as demais instituições. Eu acho que as mesmas dificuldades todo mundo está passando. Sim, os nossos problemas são bastante similares. E qual as linhas de pesquisa que o programa de vocês tem? Nós temos várias linhas de pesquisa, mais na parte de produção e bioprocessos, tá? E também cada professor tem a sua área que trabalha mais, se aprofunda um pouco mais, então a gente tenta encaixar essas áreas de cada um dos integrantes dentro dessas grandes linhas de pesquisa que nós temos, né? Então, eu trabalho mais com tem uns trabalhos relacionados com a síntese de compostos bioativos, ou modificação de compostos bioativos, sempre trabalhando dentro dos conceitos de química verde. Então a gente trabalha muito com biocatálise, por exemplo, usando tecnologias limpas cada vez mais, né? E como é a área de engenharia de alimentos, aplicação desses produtos depois nos alimentos mesmo, como que os óleos essenciais ou extratos poderiam ser usados em alimentos, com suas propriedades antioxidantes, antimicrobianas, entre outras, tá? Também temos a parte de produção enzimática, a produção das enzimas. Temos professores que trabalham com imobilização dessas enzimas livres. A gente imobiliza usando diferentes matrizes poliméricos ou usando líquidos iônicos também. Tem pessoal que trabalha com influentes gerados pelas indústrias de alimentos. Tem professores que trabalham toda a parte microbiológica dos alimentos. Então, a gente está tentando juntar todos esses pesquisadores para desenvolver nossos trabalhos. Digamos, se eu sintetizo um produto novo, eu faço extração de um composto bioativo, a gente identifica ele, faz batelada de exames e depois também fazemos teste de atividade antimicrobiana. Aí outro professor, então, começa a contribuir com a análise de antimicrobiana antioxidante. Daqui a pouco a gente usa um tipo de enzima livre.
Então, se tem alguém que trabalha com a imobilização enzimática, então aí entra esse professor, imobiliza a enzima, a gente aplica nas nossas reações de esterificação, reações de síntese, para depois testar de novo a atividade antimicrobiana. Entram engenheiros de alimentos para depois aplicar esses compostos em alimentos. Então tem várias etapas de pesquisa que a gente se desenvolve sempre interagindo um com o outro para conseguir uns trabalhos. Envolvendo daí os alunos em suas dissertações de mestrado, tese de doutorado, aluno de iniciação científica vocês têm também? Com certeza, assim, a nossa, na verdade, mão de obra, os alunos que resolvem todos os nossos problemas de laboratório são de iniciação científica. E daí de quais cursos? De engenharia química, a maioria é engenharia de alimentos. Engenharia química, engenharia de alimentos, mas também tem alunos de farmácia, é um caso mais raro, né? Mas basicamente química e alimentos que participam mais em pesquisa. Então, na verdade, os nossos alunos são bastante, assim, eles têm liberdade de trabalhar. Então, a gente ensina, dá um primeiro empurrãozinho para aprender algumas coisas básicas e depois um ensina o outro, aprende com o outro e eles acabam muitas vezes auxiliando todos os alunos de mestrado e doutorado, acabam aprendendo todas quase técnicas que os mestrados e doutorandos usam nas suas pesquisas. Então é uma contribuição muito grande, eles aprendem muito com iniciação científica. E são alunos, na verdade, que depois dão uma continuidade ao estudo na sua maioria das vezes, né? Sim, a maioria a maioria dos casos eles continuam os seus estudos, continuam fazendo mestrado, doutorado, já com um currículo bem mais interessante. Certeza. Eu também, quando eu estava na graduação, eu fiz minha graduação em Curitiba, né, na Faculdade Evangélica do Paraná, e o meu mestrado eu fiz na Universidade Federal do Paraná. E eu ingressei com um projeto de iniciação científica, mesmo estudando na Evangélica, eu fazia iniciação científica na Federal, porque lá não tinha. Daí eu entrei em contato com o pesquisador ali e comecei lá. Então foram os 4 anos da graduação fazendo iniciação e com certeza, né, você aprende e faz as técnicas, né, igual dos alunos nos mestrados, doutorados. E imediatamente quando eu terminei, eu já ingressei no mestrado e praticamente com a dissertação pronta, porque eu tinha muito resultado, né? Então adianta bastante. Ocupar aqueles resultados. Com certeza, vale muito a pena. Vocês trabalham estudando os produtos naturais, plantas nativas ali do Rio Grande do Sul? Tem alguns trabalhos com plantas nativas, outros trabalhos como, de novo, engenharia de alimentos, então a gente trabalha muito com ervas condimentais, aquelas que se usam Trabalhos para... com cúrcuma também, ou não? Não, com cúrcuma não trabalhamos. Mas alguns trabalhos com óleos essenciais de orégano, manjericão, salvia, alecrim. Então essas plantinhas para depois poder aplicar eles como conservantes nos alimentos, que não causaria tanto impacto, né? Claro. Então, já que óleos essenciais são lipossolúveis, então em produtos à base de carne eles poderiam ser excelentes agentes antimicrobianos. Que excelente. Né? Então esses testes a gente está fazendo, claro, fora alguns estudos com outros compostos também da algum resultado com aplicação já prática agora de inserção na indústria alimentícia? Na indústria não, porque muitas vezes, apesar de que o óleo demonstrar uma excelente capacidade antioxidante, propriedade antimicrobiana, chega no momento da análise sensorial e aqui que nós temos problema, na verdade, porque o consumidor não está acostumado com aquele... geralmente o aroma fica mais pronunciado, o sabor, modifica um pouco o sabor do alimento. Entendi. Então, a análise sensorial, muitas vezes, o consumidor não aprova aquele, embora tendo um excelente resultado, usando filmes bioativos, com incorporação dos óleos essenciais que prolongam a vida de prateleira. Então, a gente usa um agente bioativo e não sintético. Então, entra toda essa história de compostos naturais, a aplicação deles como conservantes, mas tem que ter uma pesquisa qual alimento que combinaria com aquele aroma. Sim.
Nós muitas vezes vamos por facilidade de adquirir, digamos, a gente testou um biofilme em salsicha. Certo. Só que salsicha já tem um sabor bastante delicado e todo mundo compra salsicha querendo o sabor de salsicha. E não adianta tentar vender salsicha com sabor de cravo, de Índia, que embora deu um resultado maravilhoso. Então, aí que abre mais uma porta, quem sabe entrar um chefe de cozinha para dizer, olha, quem sabe o óleo de cravo combinaria mais com outro tipo de alimentos, pode ser a base de carne, algum alimento de interesse, onde o óleo de cravo poderia contribuir com o aroma, com o sabor do alimento e poderia ser... Né, tem que ser aquelas pessoas especialistas, né? Claro, claro. E claro, aqui que a gente só mostra, olha, isso aqui tem potencial, isso aqui pode ser usado, isso aqui mostrou resultado bom, prolongou a vida da prateleira, aumentou o prazo. Mas na hora de experimentar, na hora de ir para a indústria, aí que ainda precisa ter um profissional que saberia compor, elaborar uma composição de um alimento diferenciado. Fantástico. Um belíssimo trabalho que vocês desenvolvem. Nós estamos muito contentes e novamente eu quero agradecer em nome da Universidade, da Reitoria e dos pesquisadores que estão muito contentes a tua vinda até Umuarama, né? Apesar de toda a chuva, estrada, não ter o aeroporto, né? As dificuldades para chegar até aqui, mas a casa está aberta e para parcerias, convênios, projetos. Com certeza, eu acho que esse trânsito e essa parceria, essa visita, com certeza vai acontecer mais vezes, né? Se for depender da gente, pelo menos. Sim. Não. Eu agradeço, professora. Nosso programa está chegando ao fim. Você que está em casa, eu agradeço a sua audiência e eu aguardo você na próxima semana.